Olá! Tá começando o 44º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Beleza, Marcos. E você, como é que vai? Tudo certo, eu estava antes de gravar aqui assistindo a uma coisa bem bacana que você me mandou o link com exclusividade na noite de ontem, mas eu tava dormindo já, do seu primeiro aventura em vlog, pra dar uma espiadinha nisso, ver como é que é, fazer, etc. É isso, resolvi me aventurar e fazer um vlog de viagem, porque eu tenho viajado bastante ultimamente e o pessoal começa a falar, você tinha que registrar isso, faz um vlog, faz alguma coisa. Então tá, vou aproveitar que eu vou viajar sozinho e vou fazer, então... tô encarando aí, vou lançar hoje, na segunda-feira, meu primeiro vídeo do vlog de viagem pra mostrar como é que foi toda a viagem, né? Desde a ida até o que eu fiz lá em São Francisco e em toda a Califórnia. Boa, e aliás, bem-vindo de volta, né? Que na última gravação você tava lá em São Francisco. Esqueci desse pedaço. Mas ficou bem bacana. Eu queria saber, você mostrou um pedacinho do seu setup, né? Que você comprou um gimbal que aparentemente é mais barato do que os de, sei lá, os de marca, não sei. Isso. Que são caros. Como é que ele se comportou no dia a dia, ao longo da viagem, pra fazer o seu vlog? Eu curti bastante, ele chama Smooth Q3, é de uma marca chinesa, mas ele funciona muito bem, ele é bem completo, ele tem vários ajustes, tem aplicativo para iPhone que você consegue controlar mais coisas, em questão de estabilização também funcionou super legal, ele tem até um flashzinho, não é tão forte, mas ajuda a gravar coisas quando tá muito escuro, e para quem tá procurando aí uma opção para começar, nunca teve um gimbal, vale a pena. Dê uma olhada nos reviews, aí pareceu interessante. E ele é realmente mais barato do que, por exemplo, os gimbals da DJI, essas marcas já mais consolidadas no mercado. E, pelo menos para mim, não deixou nada a desejar. Então, valeu bastante a pena. Tanto que, quando eu cheguei a olhar uns gimbals assim, dessas marcas mais legais, eles estavam na faixa dos mil e poucos reais. E esse da Smooth Q3, ele saiu mais ou menos em 600. Então foi uma economia bem considerável. E, como eu falei, estou bem satisfeito com ele. Pô, legal. E a edição, você já fez tudo no Mac novo, né? Já estreou ele fazendo isso tudo, imagino. Fiz tudo no Mac novo, que tava já ansioso. Falei, não, agora é a oportunidade para testar o poder do M2 Pro. Então, instalei o Final Cut, fiz toda a edição nele. E gostei muito, assim, renderizar vídeo. Primeiro que assim, a edição nem sinto, né? Editando em 4K, naquela opção do Final Cut de editar com os arquivos originais mesmo, nada de proxy, nada de ter que otimização. Tudo ali no desempenho bruto e fluido, sem ventoinha. Na hora de renderizar, renderização rápida. Então, já fiquei contente, já gostei da minha compra. Boa. E o vídeo tem uns 20 minutos, né? Isso. Você levou quanto tempo pra editar? Olha, pra editar tudo, acho que levou aí uns 2, 3 dias pra fazer toda a edição. Tá. Porque eu também não consegui passar um dia todo fazendo, né? Fui fazendo em partes. Mas pra renderizar levou menos tempo do que o vídeo tem. Então foram menos de 20 minutos para o Final Cut conseguir salvar todo o vídeo, que eu achei ótimo. Na hora que eu coloquei lá pra renderizar, passou uns minutinhos, na hora que eu vi, tava pronto. A edição depende um pouco do quanto que você tem de coisa bruta também, né? E acho que esse seria... Eu nunca fiz um negócio desse, um projeto de vlog, coisa assim. Eu tenho duas dificuldades, e uma delas eu vi que você enfrentou, né? Que você falou uma hora, putz, não tem vídeo desse pedaço que eu esqueci de gravar o resto. Tava tão cansado que nem te ocorreu de gravar, acho que do aeroporto lá de São Francisco até a casa onde você ia ficar. Ia ser assim 100% do tempo. A hora que eu lembro, eu falo, nossa, acabei de fazer um negócio, passou, né? E a segunda também é assim, né? O que eu tiro, o que eu deixo, porque se eu fosse gravar é porque eu ia achar relevante ou interessante, eu ia querer colocar no vídeo, né? Tem que ficar priorizando uma coisa ou outra, deixando coisa de fora. Então acho que são só as duas coisas que me... Sempre que eu pensei em fazer uma coisa dessa, que nunca foi com muita frequência, porque eu não sou de vídeo, não tem jeito. Foram as dificuldades que eu encontrei que poderiam atrasar aí o projeto. Como é que foi pra você gravar isso? Veio naturalmente? Você se forçou a fazer isso? Era uma coisa que você tinha vontade e resolveu tirar do papel o projeto?
eu já tava me coçando há algum tempo, até porque, como eu tinha comentado, sempre quando eu viajo eu gosto de postar tudo no Instagram. Eu sempre registro tudo, mas nunca desse jeito. Aí eu falei, já que eu posto tudo mesmo que eu faço, por que não fazer um vídeo até... A ideia surgiu mais pra ter um diário meu, porque eu percebi uma coisa nas minhas últimas viagens, eu nunca tinha vídeo das coisas que eu faço. Eu tinha muitas fotos, tiro muitas fotos, mas eu nunca tinha um vídeo pra mostrar como que é o lugar, pra mostrar alguma coisa muito específica. Falei, não, agora eu quero ter vídeos, eu quero poder assistir o que eu fiz. E aí veio essa ideia de filmar tudo, gravar o que eu fiz e falei, vou combinar tudo isso num vlog. É meio estranho sair filmando e falando sozinho por aí, mas Sim. Faz parte, né? Ainda mais eu que sou jornalista, tem que estar acostumado a fazer essas coisas. Uhum. Né? E você ainda, por exemplo, você grava stories se filmando, né? Você aparecendo e falando alguma coisa. Eu tenho um bloqueio muito grande ainda de me gravar, disse o podcaster, mas é diferente, né? Pra fazer o áudio tudo bem, né? A gente grava, edita, publica e ok, né? Mas pra mim a impressão é assim, gente, parem tudo e olhem pra mim. Olha, sei lá, não vem naturalmente esse esquema de me gravar pra fazer. E eu acho que eu me senti um pouco julgado mesmo de estar no avião, sei lá, né? Se tira o gimbal, começa a filmar. Se alguém começa a filmar do meu lado, eu falo, velho, para de filmar, cara, eu tô aqui, sei lá. Com certeza. Ia dar um bloqueio, assim, de fazer essas coisas, mas acho que também a hora que você começa, do segundo dia em diante, já tá funcionando, né? A coisa já virou normal fazer, já acostumou, né? Exatamente. Mas tem algumas horas, por exemplo, em alguns momentos dentro do avião mesmo, eu não usava o gimbal. Eu ficava, não, vamos filmar só com o celular mesmo, porque senão, né, ficar tirando o gimbal aqui, o pessoal já vai achar meio estranho. Então tem né? Isso, aí qualquer coisa precisa falar, vai no banheiro e fala, né, que você gravou lá do... Exato. do banheiro. Eu falei, bom, é uma opção, né? É bom que já mostra o banheiro do avião também, né? Mais uma coisa pra mostrar. Pois é, né? E um rolê, e aqui é quase um bonus track, mas é uma curiosidade que eu tenho sobre viagem mesmo, assim. Você falou que foi a primeira viagem totalmente sozinho que você fez, né? Sim. E a primeira viagem totalmente sozinho que eu fiz foi um rolê de, sei lá, 2 semanas na Itália e, putz, foi muito legal estar assim, totalmente sozinho, fora do ambiente que você conhece, mas ainda assim sozinho. Se eu quisesse, era um fantasma o dia inteiro, não falava com ninguém e beleza. Aproveitando, como é que foi pra você isso? E como é que você contornou também os ciúmes do Adorno, de você não ter ido com ele pra viajar? Pois é, inclusive eu chamei ele, mas enfim, ele tinha outros compromissos dessa vez, então não deu pra ele ir. Abraço, Adorno. Abraço, Adorno. A gente já viajou junto 2 vezes pra fora do Brasil, já passamos bastante tempo fora, sem contar as viagens pra São Paulo, então foi um pouco estranho estar sem ele, porque a gente já tem o nosso jeito de viajar, e é sempre aquela coisa, um tirando foto do outro. E dessa vez eu tava ali sozinho, né? Fui no avião sozinho. Mas tem um lado bom, porque a primeira coisa, você pode fazer tudo no seu tempo. Então, eu quero ir em tal lugar, mas eu não quero ir agora. Eu quero ir daqui mais tarde, sei lá. Então você faz teu horário, faz tua programação. Você escolhe pra onde você quer ir. Porque quando você tá com outra pessoa, querendo ou não, você tem que conciliar as coisas, né? Sempre vai ter um lugar que um quer ir e o outro não quer, ou um quer acordar cedo, o outro não quer. Eu mesmo já não sou tão de acordar cedo. José Adorno acorda às 7 da manhã e sai correr. Eu, 7 da manhã, ainda tô no meu 3º, 4º, 5º sonho. E então, essas questões assim, de horário, fica mais tranquilo quando você tá sozinho. E é gostoso, de vez em quando, você... Aqui mesmo, onde eu moro, eu gosto de sair sozinho, colocar música no fone e sair pra caminhar e ver a vibe, sentar em algum lugar, parar, tomar um café sozinho. Então, tem o lado bom, mas às vezes faz falta ter alguém junto também pra falar, tira uma foto minha aqui nesse lugar, ou vamos fazer tal coisa junto. Então, acho que é legal fazer as duas coisas. É legal viajar com amigos, com pessoas próximas, e também, às vezes, a gente precisa tirar um tempo só pra gente. Foi isso que eu fiz dessa vez. É isso aí. E, spoiler, vai ter mais vlog? Vai ter mais. Esse é só o primeiro episódio. Então, depois vai ter vídeo andando por São Francisco. Vai ter vídeo andando nas sedes das empresas, o vídeo da Apple Park. Esse acho que a galera vai gostar. E vai ter vídeo voltando pro Brasil também. Agora, uma dúvida técnica, isso foi eu escutei com fone de ouvido, né? E o som da sua voz, a impressão que eu tinha, conforme você virava pra lá e pra cá, a sua voz deslocava da direita pra esquerda e vice-versa. Foi de propósito?
Ou foi da captação que aconteceu? Na verdade, foi porque eu gravei com o iPhone mesmo. Eu não usei nenhum microfone especial. E o iPhone, ele tem aquilo de você... Ele meio que grava com áudio espacial, né? Acho que desde o 10S, do 11... Eu lembro que ele grava som estéreo, na verdade. Então, dependendo, acho que do jeito que você segura o iPhone, se você vira mais para um lado ou para o outro, o som vira junto. Então, provavelmente foi isso. Tá. Bom, isso se mantém, então, desde de passar do iPhone pro computador, depois para fazer edição, exportar, esse ajuste se manteve. E Isso. ainda de passar pro computador, você tem aparentemente um follow-out sobre o último ADT, que a gente tá falando sobre as câmeras no bonus track, que, enfim, eu tô meio insatisfeito com a pouca evolução da câmera do Mac desde 2015, que era o meu Mac antigo, que segue à venda, quem quiser um Mac barato, vem falar comigo. Pra esse agora, achei a cor meio lavada. E você falou que tem impressões a respeito. Pois é, eu tava ouvindo vocês ali no último ADT. Inclusive, eu tava lá arrumando mala, guardando tudo pra ir embora, mas tava ouvindo o ADT enquanto fazia isso. E aí eu ouvi você falando, pô, a câmera do MacBook não evoluiu, sinto que tá meio lavado. E eu tive a mesma impressão. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu abri algum aplicativo de câmera pra dar aquela olhada, porque a câmera do MacBook Air que eu tinha é 720p. Essa aqui é 1080. Eu falei, pô, tá, de 720 para 1080 deve ter, né, melhorado bastante coisa. E não, assim, dá pra ver que tá melhor, mas eu percebo duas coisas. Primeiro que, pra mim, a imagem, ela tá muito boneco de cera, muito lavada, tipo, um negócio, sei lá, não tem textura na imagem. E aí eu percebi o que vocês comentaram também de iluminação. Parece que essa câmera, ela, dependendo da iluminação, ela pega um flare, um negócio que deixa as cores mais lavadas. Aonde eu tô agora tá legal, mas lá no quarto que eu gravei na semana passada, eu tava vendo que a imagem não tava tão legal assim por causa da iluminação lá. Então eu vejo que realmente em câmera de laptop até a gente não evoluiu o que dava pra evoluir. Eu não sei se é falta de demanda, sei lá, talvez a Apple fale assim, o povo faz o que com câmera de MacBook? Faz um FaceTime de vez em nunca, faz um zoom, ninguém liga pra qualidade disso, vamos usar uma lente barata, ou se é realmente uma limitação técnica, porque a tela de notebooks ela é bem mais fina do que um celular, por exemplo, então talvez para colocar uma lente do tamanho da lente que tá dentro do iPhone não cabe ali. Mas é muito curioso isso, porque o iPhone mesmo, o iPad já tem câmera frontal 4K e no Mac agora que a gente tá falando de câmera 1080p e que ainda assim não tem uma qualidade muito legal. Então acho que se tem uma coisa que eu fiquei meio decepcionado, não que vai fazer tanta diferença pra mim, que né, eu uso a câmera basicamente pra gravar aqui, não é nada, a gente acaba nem usando esse vídeo, mas poderia ser melhor, né? Então, eu acho que deve ter essa limitação de espaço, né? Porque a tampa do Mac é, assim, a grossura de algumas folhas de papel. É muito fininho, né? Então, se encaixar um módulo, etc, etc. E é claro que eu não tinha expectativa de ter zoom óptico, né? Mas ainda assim, eu achava que, enfim, o hardware... E demanda, acho que você falou, né? Assim, a principal é videoconferência, trabalho remoto, etc. Eu acho que a demanda para uma câmera para fazer esse tipo de coisa nunca esteve tão em alta como nos últimos anos, né? Mas ainda assim, eu não sei se é uma confiança em melhorar a imagem em software depois, que é uma coisa que o iPhone, enfim, né, começou a fazer, fez bem e já passou do ponto, a gente falou sobre isso algumas vezes aqui, mas era um tipo de coisa que é bom ver que eu não tô sozinho em achar que teria melhorado aí nos últimos anos. De qualquer forma, tá aí, eu vou deixar, claro, o link aqui pro vlog do Felipe aqui na descrição. Vamos lá, tem um canal. Aí pra galera se inscrever no canal, etc. Like, compartilha, a coisa toda. Pode se inscrever e compartilhar, porque vai ter mais vídeo. Muito bem, agora a gente vai falar sobre, é claro, Ted Lasso, que também viajou, né, no último episódio. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio, desse aqui, para agradecer o Text Expander que está patrocinando mais uma vez o A Fonte, com um desconto de 20% para assinar o plano anual individual para você que quer poupar vida, porque é isso que o Text Expander faz. Com ele é um aplicativo super poderoso de produtividade, eu adoro usar o Text Expander, porque ele faz o trabalho de digitar para mim textos muito compridos ou muito repetitivos para que eu não tenha que fazer isso, e com isso eu poupo no mínimo tempo e no máximo
digitações que vai, escreve errado, volta. Às vezes você cadastra uma coisa errada, endereço errado, sei lá. Então, você elimina até essa possibilidade com o Text Expander e ele está disponível em tudo que você usa. Tem para Mac, tem para o iOS, tem para Windows também, roda no Chrome, então a galera do Android também consegue dar um jeito de rodar ele enquanto não pinta aí o aplicativo oficial para Android. E com ele, basicamente, você faz pequenos atalhos de texto, e você digita esse atalho e ele troca por textos completos com direito a negrito, itálico, formatação toda, então cor, sei lá, link também, se você quiser, e até variáveis, como, por exemplo, fazer um cálculo de tempo, de prazo. Você pode deixar um espacinho só para inserir o nome da pessoa. Então tem vários jeitos de você tirar muito proveito do Text Expander, inclusive se você trabalha em equipe, porque eles têm também planos para equipes, o que quer dizer que a sua empresa vai garantir que todo mundo que tem que mexer com diversos textos tenha sempre as versões mais atuais desses textos. E para conhecer melhor o Text Expander e tudo que ele tem a oferecer, ainda garantir 20% de desconto para assinar o plano anual individual, faz o seguinte, vai em textexpander.com/afonte. Tem link aqui na descrição. Dá uma espiada. Eu desde sempre falo aqui que o Text Expander, depois que eu passei a usar, me poupou muita vida. Eles mostram isso, que eles mandam toda semana. E essa é uma das raras newsletters que eu não me desinscrevi, que eu gosto de saber toda semana quanto tempo eu poupei, digitando só um outro atalho ali, o @1, @2, eu coloco e-mail, @nd, endereço. Esse texto, que eu improvisei bastante aqui, mas o texto do patrocínio, eu tenho aqui de todos os patrocínios da Gigahertz, tudo com atalho também. Então, digita o atalho, ele já cola na pauta, fica bonitinho. Então, vai lá. textexpander.com/afonte. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio também a toda a Gigahertz. Valeu, Text Expander. E vamos lá, Ted Lasso, episódio 6º? 7º? Eu já perdi a conta. Ou 6º ou 7º, talvez, dessa temporada nova, é o Sunflowers, o episódio em que eles foram para Amsterdã. Eu não sei você, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu acho que esse, se não for o meu episódio favorito da série inteira, empata com aquele que eu acho que chamava Yam, talvez. Ou que o Roy Kent sai correndo e tem aparece o... Enfim, eu vou deixar aqui na descrição pra qual que era esse, mas eu acho que esse é um dos meus favoritos, assim. Se não for o favorito, fica em segundo lugar. Te pegou desse jeito também esse episódio, não? Esse episódio é muito bacana, ele é bem divertido, tem uns momentos muito legais. Primeiro que já começa com o time perdendo de novo. É interessante, porque a gente... Eu não sei você, mas eu fico torcendo pelo time. Fico tipo, agora vai, agora eles não ganham. E aí tem esses momentos, por exemplo, do Jamie, do Kent correndo ali de bicicleta. A gente descobre que o Roy Kent não sabe andar de bicicleta e o Jamie ensina ele. E isso foi super divertido, ver os dois ali e o Roy Kent jogando a bicicleta com raiva e ele aprendendo ali na força do ódio, né? Mas foi super legal de ver isso. Teve algumas outras partes interessantes também. Rebecca conhecendo uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, o Ted indo atrás dela. Lembra até que você comentou que entre o Ted e a Rebecca rola um clima, né? E aí ele procurando ela, mandando mensagem e ela não responde, né? Tá sem o celular. E então isso também foi muito interessante. E teve ali também uma abordagem que a gente já tinha comentado há alguns dias, está voltando agora a gente está entendendo melhor a história, do jogador Colin, que ele tinha lá ele apareceu beijando um outro cara, e aí tinha essa discussão dele não ser assumido, e aí a gente descobriu agora, né, o Trent Green, que já tinha visto ele naquele outro episódio, dando beijo lá fora, depois que ele sai de onde estava o time naquela festa. E aí o Trent vai atrás do Colin e aí ele acaba também confessando ali que ele também é gay e que os dois compartilham história, compartilham momentos. Achei bem curioso isso. Eu não estava esperando até também quando começou esse episódio. Aí eu vi o Trent indo atrás, indo pro bar, eu falei... mas achei bem interessante essa abordagem, o jeito que foi conversado, que, enfim, que realmente ele teve uma troca de experiências de vida entre os dois, né? Então, achei bem legal. Isso foi realmente um episódio cheio de momentos, assim, emocionantes. Divertidos, mas bem emocionantes ao mesmo tempo.
Só um follow-up rápido aqui. O meu favorito é o Rainbow, é no singular. Tá. Que toca X Rainbow dos Rolling Stones, etc. Esse episódio é fantástico, mas esse, o de agora, empatou ou é um segundo lugar bem próximo aí. Esse lance do Trent Cream, passou, assim, batidaço por mim até a hora que ele falou, da segunda vez que eu me assumi, eu falei, nossa, então era... Aí foi fazendo sentido retroativamente, ele falou assim, pô, Colin, eu já sabia, mas eu tenho um motivo, eu devo ter um motivo pra não ter falado, né? Eu pensando, sei lá, o motivo dele é que ele é um jornalista, mas é uma coisa privada, ou ele já viu alguém, né? Não, né? Então eu achei bacana. E tem um simbolismo nessa cena que é o seguinte, eles estão sentados, né? Amsterdã tem uma coisa chamada The Homo Monument, que são 3 triângulos, um deles fica bem no lago que eles estão sentados ali, que é um monumento em homenagem a todas as pessoas que sofreram preconceito ou que foram perseguidas de alguma forma por serem gays, então tá ali, eles estão sentados conversando ali, que eu achei um simbolismo bacana. Enfim, eu costumo captar essas coisinhas assim, nessa eu me decepcionei, porque passou batidaço, né? Mas eu achei muito legal isso aí. E o episódio, eu tentei, que nem eu tenho feito nos episódios, né? Achar um tema, alguma coisinha que defina mais ou menos o episódio. Nesse eu não consegui, a não ser uma dinâmica que você tem sempre pessoas em pares, né? Que você tem o Trent Cream com o Colin, você tem o Leslie com o Will, que eles vão lá no Red Light District lá, pra ver o lance do Chet Baker e tudo mais, que eu já comentei sobre isso. Você tem a Rebecca com o Anônimo, né? Com o estranho que nem nome ele ganhou no episódio, acho que essa era basicamente a proposta, e o Jamie e o Roy Kent ali com o lance da bicicleta, que também foi hilário, né? O lance do Leslie com o Will assim, uma das viagens que eu fiz, que deu pra ir pra Europa, eu passei por Amsterdã e eu conhecia a história do Chet Baker, é uma história, assim, ele é tipo a Amy Winehouse do jazz, né? Ele é uma história super triste, enfim, um cara bem autodestrutivo, mas ele tinha aquela voz que a Let's Get Lost, que é a música mais famosa dele, que toca inclusive no episódio, a voz dele é meio estranha, não combina muito com jazz, e você olha pra ele, não combina nem com ele, né? E, enfim, ele é um trompetista super famoso, e a história é assim, ele era viciado em heroína e devia dinheiro pro traficante dele, aí um dia o traficante foi lá e quebrou todos os dentes dele e falou, você nunca mais vai tocar por causa disso, né? E aí ele, né, passa um tempo sem tocar e começa a usar dentadura, etc., volta a tocar. Tem um filme que é o Born to be Blue, que tem o Ethan Hawke. É um filme que não mergulha muito na parte mais depressiva da história, mas ainda assim é uma história que vale a pena conhecer. Então, a hora que o Leslie fala, eu vou lá no Red Light District visitar uma pessoa que eu gosto muito, eu falei, putz, eu fui lá também, eu vi a plaquinha e tal, estragou a surpresa porque eu já sabia o que era, né? Mas, enfim, toda essa parte é muito bacana. E, bom, a história do Jamie com o Roy Kent, eles estão, curioso, né? Estão cada vez mais próximos e trocando até histórias pessoais agora também, que é uma coisa bacana, uma união totalmente... que não dava pra prever que isso ia acontecer, totalmente improvável, né? Se a gente fosse pensar aí, sei lá, há uma temporada. Então isso eu achei bem bacana, enfim, o episódio inteiro foi muito legal. E essa parte da bicicleta, só um adendo também, tem um filme clássico super bacana que é o Butch Cassidy and the Sundance Kid, que tem o Robert Redford e o Paul Newman também. E nesse filme tem uma cena de bicicleta que o Paul Newman tá fazendo umas palhaçadas lá com a namorada dele e também toca Raindrops Keep Falling on My Head. Então ele acaba se estabacando também, que nem o Roy Kent acaba caindo, então tem esse paralelo entre essas duas coisas, mas tem um filmaço pra quem gosta de filme mais antigo, Butch Cassidy and the Sundance Kid, é um clássico aí que, putz, não é tempo perdido investir 2 horas em alguma coisa, talvez, nesse filme, vale ver. E a música foi composta pra esse filme, inclusive, uma última trivia sobre isso. Acho que se tem uma temática que dá pra falar que teve nesse episódio é que os personagens estão se permitindo, então dá pra ver, por exemplo, o Roy Kent se permitindo ali se abrir sobre a vida dele e também se abrir a uma amizade com o Jamie, a Rebecca se permitindo a conhecer alguém, o Ted também, né, ele depois que ele vê que ele tá ali sozinho, ele mesmo vai pra um lugar lá e tenta meio que curtir sozinho, o Colin se permitindo a contar sobre a história dele pra alguém, até o momento ali do Will, né, que ele dá pra gente ver que ele é todo aquele menino quietinho, e nesse episódio ele descobre algumas coisas que ele gosta, então dá pra falar isso, né? É um episódio, assim, de permissão. E outra coisa que eu acho interessante desse plot do Colin e agora do Trent, é que essa discussão tá vindo justamente logo quando a gente vai entrar no mês que se comemora o Dia Internacional contra a Homofobia. Então,
Talvez aí seja até já uma coisa da própria Apple ter acertado isso pra cair bem na época em que a própria Apple, né, sempre lança pulseira, faz todo aqueles press release, às vezes faz vídeo sobre essa data. Então é um momento bem adequado para estar se discutindo isso. Achei bem, bem curioso. Boa, é 17 de maio? Cacei aqui rapidinho, que eu não tinha de cabeça. Eu acho que eu não lembro agora. Isso, 17 de maio, achei Muito bem, Enfim, o episódio foi excelente, aquele finalzinho, eu não sou exatamente o maior fã de Bob Marley da história, né, mas o finalzinho com eles cantando e etc. E eu gosto de quando é curioso ver que quem tá fazendo a série, quem tá editando, enfim, quem dirigiu, sabe quando marcou um golaço, né? Com perdão do trocadilho por ser uma série quase sobre futebol, né? Porque geralmente o que acontece? A tela escurece e os créditos passam ali em uma tela preta com a fonte branca só. E às vezes a música que é do finalzinho do episódio passa ali pra frente. Nessa não, né? A música continua, mas você vê o ônibus indo embora, né? Aquela tomada bonita ali, afastando ali de Amsterdã e tal. Então foi uma diferençazinha. E é um final muito bonitinho, né? E amarra bem todo o episódio. E, enfim, achei bem bacana. Eu acho que sim, né? Quem não está vendo o Ted Lasso e está escutando isso aqui não deve estar entendendo muita coisa dessa sequência que a gente tem feito de episódios, mas é um dos episódios que eu falo assim, putz, é o que vai fazer eles ganharem mais um Emmy aí nessa temporada. Foi um episódio bem bacaninha. Vale rever. Com certeza. Porque, né? Pois é. Exato. Muito bem, vamos agora finalmente aqui começar com os follow-ups em relação aos últimos episódios, e a gente comentou, né, eu trouxe o ponto de que na semana passada, por a Apple ter mostrado que está investindo mais na Índia, etc., com loja, e principalmente com a fabricação de produtos, dependendo mais da Índia para fazer, eu falei que o Brasil tinha perdido a oportunidade de passar a ser uma boa fonte para a Apple por conta disso, e, enfim, né, seria benéfico para os dois lados, e o Christopher falou que ele tem uma pequena loja que vende acessórios, faz manutenção também de iPhones, e ele disse que por mais de uma vez teve contato com iPhones 8, 8 Plus e SE, que estavam com ele, colocou entre aspas, defeitos por conta da montagem. Então, bateria fixada da forma errada, parafuso solto que leva as peças a desencaixar e queimar, etc. E esses aparelhos todos feitos no Brasil. Então ele comentou que acha que talvez a falta de precisão aí nessa parte da fabricação, etc., tenha feito com que a Apple não tenha investido, aumentado o investimento, até desinvestido, se é que isso é uma palavra, na fabricação aqui de iPhones do Brasil. Uma pena, né? Lá na Índia a gente já ouviu que a Apple, ela não estava, não sei se até agora rola isso, mas até algum tempo ela não estava satisfeita com a qualidade da produção lá. Eu lembro que, assim, eles estavam descartando uma quantidade muito grande de aparelhos que não estavam dentro do padrão de qualidade, porque a Apple está tentando aumentar a produção na Índia, só que até acertar isso do nível que é na China é realmente difícil, né? A China tem um know-how de anos, décadas em produzir coisas, e outros países nem tanto. Então, tem essa questão mesmo de conseguir acertar, de conseguir chegar no mesmo padrão. Mas vale lembrar que a Apple ainda produz iPhone aqui, ela não parou, só que ela não faz os modelos principais. Então, se você comprar um iPhone 13, um 12, você provavelmente vai encontrar um modelo montado no Brasil. Ela só não está fazendo o modelo do ano, que é o 14, mas os mais antigos, o próprio SE, ele ainda é montado aqui no Brasil. Então, mas realmente é uma pena que ela não está fazendo o 14, né, para tentar baratear justamente o topo de linha dela. Isso ela nem tenta, ela realmente só deixa para montar aqui os modelos já dos anos anteriores para tentar dar uma baixada no preço, mas nada para os mais novos. E claro, poderia estar montando outros produtos também, acessórios, carregadores, esse tipo de coisa, nada é feito aqui. Enquanto eu estava começando a falar, eu resolvi procurar rapidinho aqui se tinha fácil informação de quais modelos a Apple fabricava no Brasil. E encontrei uma matéria do Felipe Espósito no Night 5 Mac no ano passado, falando justamente sobre isso, né? Que a Apple estava fazendo o iPhone 13, mas não o 13 mini. Aqui no Brasil, ainda assim, parecia que era só o modelo de 6,1 polegadas. O que é curioso porque, na época, né, faz quase exatamente um ano, 27 de abril do ano passado, o iPhone 13 era o iPhone atual, né, do ano, ou não? É verdade, exatamente. Então, né? Então, ela estava fazendo isso, era limitado, mas enfim, né, deve ter motivo para não ser mais ampla aí a produção. E, claro, obrigado ao Christopher por ter mandado o feedback, que mandou lá por meio do gigahertz.fm/feedback. A galera tá mandando cada vez mais, legal ver o pessoal
se empolgando para mandar por lá, porque aí facilita para todo mundo que queiram não usar a rede social, tem a outra, tem uma, por lá a gente centraliza e tá funcionando muito bacana. E o Diogo Trevisan, que também mandou lá pelo feedback, perguntou o que a gente acha, qual é a nossa teoria sobre o fato do Tim Cook, quando esteve lá na Índia, ele postou uma foto com, me parece uma celebridade que cozinha, etc. E o Tim Cook estava lá, em cima da mesa, um iPhone 2G. Ele quer saber o que a gente pensou a respeito disso. Eu acho que deve ter sido a mesma história lá que alguém levou um Macintosh na loja e aí o Tim Cook autografou. Talvez foi alguém que levou um iPhone 2G lá pra fazer uma graça, tirar uma foto com o Tim Cook e ficou lá em cima da mesa, né? Não acho que o Tim Cook viajaria com um iPhone 2G, mas quem vai saber, né? Me pareceu que foi isso também. E, curiosamente, falando no iPhone 2G, recentemente o Marques Brownlee fez um vídeo em que ele falou que ele foi o vencedor de um dos leilões de iPhones antigos selados, aí, selado, tipo, fechado de fábrica, etc. Aquele até com o selo Lucky You, né, que acho que até também no 95 Max saiu a matéria comentando que o iPhone até ficou abaixo do que se esperava, por mais que tivesse o selinho ali, que é uma coisa meio rara, etc., que ninguém sabe por que está lá, nem o Marques Brownlee sabe exatamente por que existe aquele selinho. Ele, enfim, ele fez lá o unboxing, etc. Ele liga o iPhone e fala assim, não dá nem para ativar mais o iPhone. Então ele não conseguiu passar da tela de ativação ali, de ligar no iTunes, etc. Mesmo pegando o Mac mais velho, com sistema mais velho, etc., esse pedaço do sistema da Apple já não funciona mais, né? Então, certamente o Tim Cook não estava usando o iPhone 2G para mandar e receber e-mails e, enfim, né? Sincronizar com o Apple Watch dele para fazer exercício de manhã. De qualquer forma, claro que eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para essa foto, porque é curioso, de qualquer forma, ver ali um iPhone 2G existindo ainda, né? Fora de gavetas e sei lá, prateleiras de coleção, como é no caso do Felipe, do meu, o Rambo eu sei que tem também. Mas aí é uma exceção. Exato. Tem um vídeo legal, acho que é da Joanna Stern, se não me engano, que ela fez, tipo, usando o iPhone 2G por um dia, em 2000 eu não lembro se foi 2021, foi um pouco recente, assim, e é um vídeo que vale a pena ver, porque justamente ela mostra que, cara, não dá pra usar hoje em dia, você não tem aplicativo, não tem 3G, então é muito interessante ver como que, na época foi um negócio que mudou o mundo, mas que hoje não tem como usar mesmo. Totalmente. Foi em 2017 que ela fez esse vídeo. Era o iPhone 7, o iPhone do ano, pra você ter uma ideia, né? Nossa, faz tempo então. Então, né? Faz quase metade da vida do iPhone que ela lançou isso aí. É claro que eu vou deixar também o link aqui na descrição. E, Felipe, sobre você ter perdido o seu iPhone, mesmo que temporariamente na viagem, quando você estava esquiando, o Mark Nass comentou que está faltando lá no Apple Watch uma função de você buscar por perto o iPhone, assim como acontece com os AirTags, né? Ele falou que, inclusive, no próprio iOS, a Apple poderia incluir isso na busca de um outro iPhone ou também do Apple Watch, já que, além dos AirTags, só dá para fazer isso com o estojo dos novos AirPods Pro, e ele tem um ponto, né? Com certeza, faz bastante sentido isso, porque Apple Watch tem chip 1, iPhone tem chip 1, super dava para fazer isso de você, sei lá, abrir ali no Apple Watch e ele começar a apontar uma seta para a direção do iPhone, mas até hoje a Apple não pensou isso. Saíram aí nos últimos dias rumores de que o Find My vai ganhar um update considerável no iOS 17, então quem sabe agora vai, né? Mas de fato seria um recurso ótimo e que dá para fazer, mas que até hoje a Apple não fez. Uhum. Tem coisas, por exemplo, eu acho que não dá para caçar o controle remoto lá da Apple TV usando também o Find My com esse da precisão, porque acho que ele não tem o chip 1. Isso. Mas é um dos produtos que tenho certeza que são os mais perdidos em casas aí por todo o mundo, né? Cai lá no meio da almofada, essas coisas. Então tem essas incongruências mesmo, que eu espero que o tempo resolva, porque de fato, agora que ele falou isso, eu nunca tinha pensado nisso, e eu tenho certeza que a Apple já pensou nisso e por algum motivo não está implementado, né? Mas ainda assim, agora me parece um recurso que é tão óbvio que deveria existir, né? Vamos ver se no iOS 17, ou no 18, ou no 19... isso chega aí na mão de todo mundo. E já que a gente está comentando sobre o Apple Watch, entrando no primeiro assunto aqui do episódio de hoje, e na verdade é meio assunto, meio follow-up, né? Que a gente falou na semana passada sobre como, de acordo com o Mark Gurman e outros vazadores por aí, o WatchOS 10 vai ser a maior mudança do Apple Watch desde o Apple Watch. Vai ser alguma coisa assim, né? Que o Apple deve colocar aí como
como blá de marketing, que vai mudar toda a parte de interface, parece, vai ser uma reformulação grande aí, e o pessoal está especulando que pode ser uma coisa parecida com a diferença que foi do iOS 6 para o iOS 7, que depois o iOS para frente ele foi arrumando, mas assim, a magnitude aí da diferença. E você publicou lá no 95Mac uma enquete querendo saber do pessoal o que a galera que o pessoal mais quer ver, né, do WatchOS 10. Eu vou falar só a opção que foi a opção em que eu votei e que acabou sendo o que o pessoal também está mais curioso, que é sobre a interface redesenhada, né? E aí, claro que sendo amplo desse jeito, cada um pode projetar os próprios sonhos e anseios ali, né? Eu imagino que por isso muita gente tenha votado, mas e aí? Quer comentar um pouquinho sobre as outras opções, ou enfim, especular sobre o que mais pode vir? E eu coloquei ali algumas opções assim, que então tinha interface redesenhada, nova tela de início, Live Activities, que eu vi algumas pessoas até conceitos pedindo isso para o Apple Watch, mais recursos de saúde, novos mostradores e uma opção outros. Em primeiro lugar foi a interface redesenhada, então parece que todo mundo quer ver um WatchOS com uma cara diferente, até porque isso eu falo na matéria, desde o primeiro Apple Watch, né, lá em 2014, 2015, a interface é essencialmente a mesma. Mudaram algumas coisas, tinha ali aquele seletor de contatos mesmo, a Apple se livrou daquilo, aquele recurso chamado Glances, que era, de certa forma, eram Live Activities, mas na época não pegou e aí a Apple tirou aquilo. Eu nem lembro disso. Então, era um negócio que você puxava assim, antes de ter a central de controle, você puxava de baixo pra cima e ele abria, tipo assim, apps rápidos, tipo, previsão do tempo, bolsa. Era basicamente isso, widgets. Tiraram isso já na versão 2 do WatchOS, não durou muito. E a gente comentou, né, da nova tela de início também, que hoje é aquele estilo colmeia, mas que não é nem mais o padrão do WatchOS, então pode ser que a Apple vai mudar isso. Mas, pelo jeito que, de acordo com a enquete, o que todo mundo quer é interface nova. Mas a segunda coisa que todo mundo quer, e que ficou ali bem quase empatado com a interface desenhada, ficou ali 32% a 29%, é mais recursos de saúde e fitness. Então, parece que a galera, né, tá interessada. Virou o foco do Apple Watch, na verdade. Uhum. Ele é um aparelho hoje mais de saúde do que qualquer coisa. Muita gente compra por causa disso, para receber notificação de saúde, para usar na academia, para acompanhar exercício. E a galera tá bem interessada em ver novas opções nesse quesito. Então, tem muita coisa que a Apple pode explorar, suportar novos tipos de exercício, colocar mais detalhes no monitoramento do que já existe. A gente tem, né, aí vários rumores de Apple trabalhando em monitoramento de nível de glicose no sangue, embora isso daí provavelmente envolva ter um hardware novo, mas pela pesquisa dá para ver que realmente o Apple Watch se consolidou como um aparelho de saúde mesmo, porque é isso que a galera quer ver de novo no Apple Watch. Tem a interface nova, mas também o pessoal está bem interessado em ver recursos novos de saúde. Agora, fiquei curioso em qual opção que você votou. Foi na de redesenhar a interface mesmo. E o que você espera? Então, eu tô satisfeito com o Apple Watch como ele é hoje em dia. Tanto que o meu é o Série 4, eu acho. Nem faz anos que eu não atualizo, porque o que ele me oferece já tá beleza. Mas pensando na possibilidade de uma interface redesenhada, eu, como um interessado em design, claro, por que não, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque isso certamente vai informar não só como é que vai ser a interação com o Apple Watch, mas a gente sabe que o mercado olha para isso e às vezes adota em diferentes níveis, em diferentes graus, essas mudanças. Então, é uma responsabilidade muito grande e me empolga essa opção, essa possibilidade da gente estar prestes a ver uma mudança no que significa ser uma interface digital de dispositivo vestível. Então, eu acho isso bacana. Eu pensei seria claro que seria legal ter mais opção de saúde, de fitness, etc. Mas eu não consigo imaginar coisas assim que cheguem sem ter que comprar um relógio novo. Eu não quero comprar um relógio novo. Então, eu não vou ter por causa disso, né? Quero muito que apareça um monte de coisa, mas se isso envolver hardware novo, aí não é exatamente uma novidade do WatchOS, mas sim do Apple Watch, né? Eu já superei a falta de mostradores customizados, de terceiros. Eu acho que vocês sabem que eu não sou exatamente uma pessoa fã de muita customização muito maluca, né? Assim, mesmo que eu houvesse a opção, eu nunca colocaria a Comic Sans como fonte do meu iPhone, assim como a gente vê no Android, uns prints que eu testo de vez em quando.
Então não me chama atenção isso aí, mas também, né, como exercício criativo, ia ser bacana ver as diferentes soluções de mostradores que o pessoal ia desenvolver, porque se conceito que nem todo mundo gosta de fazer, etc., que já é uma coisa mais limitada, sempre pintam ideias bacanas, pode pintar uma ideia muito legal que acabe, sei lá, né, que nem o Pulse Refresh, que foi no tweet que como é que ele chama? O Menton Reese, eu acho. Eu sempre confundo ele com o Louis Mantia, mas um dos dois inventou o Pulse Refresh, que virou o significado de você atualizar qualquer aplicativo, né? Apareceu de uma ideia independente de uma pessoa no app de terceiro do Twitter. Então é claro que sempre que houver a possibilidade de alguém ter ideias bacanas de design barra interface, que ótimo, né? Mas não tô louco para pintar uma App Store de watch faces. Assim, eu uso duas, que são as duas que eu uso desde o começo até hoje. Então não é exatamente o meu ponto. Mas gostei de ver aí as impressões e anseios do pessoal. É claro que eu vou deixar aqui na descrição também do episódio o link para quem quiser ou ver os resultados ou também votar na enquete e contribuir aí para encontrar o que vai rolar. Agora, uma outra enquete que também foi publicada no Native Mac, essa não foi sua, né? Essa quem publicou foi o Fernando Silva, foi sobre investigar aí do pessoal qual que é o iPhone favorito, a geração de iPhones favoritos. E sempre comentei, né, o meu favoritaço até hoje é o iPhone 4 e 4S, mas enfim, o 4 foi o que representou a mudança. Foi nesse que eu votei e esse, nessa enquete, é de longe o favorito do pessoal, embora nessa enquete tenha o 4 e o 5 juntos, e o 5 é bem diferente do 4. Eu não colocaria os dois juntos, né? São dois iPhones, são gerações mesmo diferentes, né? Então, tem o 4 e o 5 somados aí, mas eu desconfio que se fosse só o 4, ele também seria, de longe aí, o vencedor. Na sua opinião, qual que é o mais bacana até hoje? Acho que o 4 é o que mais chama atenção mesmo. Também votaria no 4. Porque eu lembro na época quando, desde os vazamentos já era um iPhone que chamou a atenção de todo mundo. Primeiro porque teve a novela do Gizmodo e aí todo mundo falava jamais que vai ser esse design, a Apple não vai fazer isso com o iPhone, que negócio é esse? Aí quando lançou todo mundo ficou doido e falou, nossa, que lindo e tal. Mas realmente é um iPhone que foi a primeira vez que a Apple mexeu de fato. Assim, primeira vez não porque o 3G ele era diferente do iPhone original. Mas o 4 foi uma mudança muito mais significativa, mudou para vidro, ele parecia um celular muito mais premium do que as primeiras versões do iPhone. E tem também, né, a questão do hardware. Foi o primeiro ali com o chip customizado da Apple, o primeiro com tela retina, o primeiro com câmera frontal. E eu lembro quando eu vi o iPhone 4 pela primeira vez, eu olhei para a tela e falei, nossa, a diferença é gritante. Então, para quem teve contato com o 4 na época, foi realmente assim algo muito grande, muito significativo para quem já acompanhava o iPhone ali pelo menos desde o 3G, dava para sentir uma diferença muito grande. Eu lembro também que o 4 foi o primeiro iPhone que popularizou para valer, principalmente aqui no Brasil, pelo menos, porque até antes do 4 eu não lembro de ver muita gente com iPhone. Tinha um ou outro ali, um entusiasta que comprava. Mas depois do 4, aí que eu comecei a ver mais pessoas comprando, porque daí eu acho que o negócio chamou atenção mesmo, né? Celular com câmera de selfie e gravava vídeo em HD e era bonito, tinha vidro. E acho que o 4 foi realmente o modelo que causou ali um rebuliço no mercado, que chamou mesmo a atenção da galera. E o segundo lugar, bem mais atrás, mas ainda assim, é o iPhone X, que também foi um iPhone que eu lembro que me marcou bastante, não só pelos vazamentos da época, mas porque foi também um iPhone que mudou tudo e eu tava super ansioso para colocar as mãos no iPhone X na época, e eu lembro como que o pessoal ficava doido, falava, nossa, é o iPhone X e tem Note a tela. Então acho que são dois iPhones muito especiais para mim, o 4 e o 10. O 4, eu acho. O 4 foi o único iPhone que eu me lembro de ter comprado no Brasil, que eu sei que é uma frase que soa extremamente babaca, mas que eu posso fazer, é o que aconteceu. E aí foi porque ele chegou custando relativamente barato aqui na época e as operadoras fizeram descontos muito grandes para quem comprasse com a operadora. Eu comprei no dia da estreia na Vivo do Shopping Vila Olímpia, em São Paulo. E assim, a minha memória quer me dizer que eu paguei, sei lá, uns 800, 900 reais nesse iPhone. Então,
esse ponto é importante, né? Porque e o 4, já falei como eu acho ele bacana aqui. Uma coisa que me surpreendeu nessa enquete foi como o iPhone original foi o menos votado de favorito do pessoal até hoje, né? E não é o mais bonito, é o favorito, né? 3% só votaram que o iPhone original é o favorito. Não sei na sua lista, mas para mim ele está em segundo lugar em relação lá ao 4. E depois em todo o resto eles estão rigorosamente empatados em terceiro lugar, exceto o 3G, que para mim está em último e seguirá em último por muito tempo, porque eu acho ele bem feinho. Mas... o original eu já tive contato com ele, mas eu nunca tive ele. Então acho que por mais que, né, tem todo o significado dele ser o primeiro iPhone, eu acho que eu acabaria esquecendo de votar nele como meu favorito, justamente porque foi um iPhone que eu não tive contato. Então, é o que eu falo, acho que eu entendo que o 4 ele tem esse apelo justamente por talvez ter sido o primeiro iPhone de muita gente. Uhum. Então, tem esse fato. O 3G, eu tive ele, eu tenho até hoje guardado aqui na minha gaveta. Eu achei muito bonito quando eu vi, mas eu não comprei, até porque na época era quase uma edição super especial, o modelo branco. Quando eu vi o modelo branco, eu achei muito bonito, mas eu não tive. Porém, eu achava interessante a versão branca, era diferente, né? Mas também é um iPhone que não estaria na minha lista assim, de prioridades, de relevância assim, para mim. Acho que foi mais o 4 mesmo. O 5 também eu lembro que quando eu comprei, embora, como você falou, acho que não dá nem para colocar na mesma categoria, mas o 5 foi um iPhone que chegou a me marcar bastante, porque eu lembro que foi a primeira vez que aumentou a tela, mesmo que meia polegada. Então, para quem já usava iPhone desde o primeiro, era tipo, uau, a tela está maior. E ele era super mais fino, era muito mais leve que os outros iPhones. Tinha o Lightning, né? Foi o primeiro iPhone com Lightning, então foi um momento ali também que... um momento de mudanças para a Apple. Então, o 5 também foi um iPhone que me marcou bastante. Boa, agora isso também acho que entra como semi-follow-up, é a novela do botão que continua, né? Por meses o botão dos iPhones novos seriam sólidos, com feedback áptico, aí na semana passada parece que não era nada disso, e nessa semana o que parece que é um pouco de cada coisa. O último rumor a respeito disso é que tudo indica que o iPhone 15 Pro vai ter o que no Apple Watch é o Action Button, né? Um botão ali lateral customizável, que você pode colocar o que você quer que aconteça como resultado do botão, e que esse botão parece que vai ser feedback áptico e não um botão móvel versus os botões de volume, que esses sim vão ser como a gente conhece hoje em dia. E isso me parece não só fazer sentido por si só, mas também explica um pouco dessa confusão e desencontro de informações sobre os rumores, né? De ter botão móvel e não, no fim das contas a resposta é ambos, né? Então, parece que vai ser isso aí. É mais ou menos por aí? Primeiro, recapitulando tudo, a gente tinha reportado que o iPhone ele ia ganhar novos botões de volume, que ia ter um design único e que seria ali sensível à pressão, teria feedback átil. E aí, recentemente, teve a reportagem lá de tanto do Mint Kuo, do Jeff Poole, falaram, não, a Apple voltou atrás e vai ser botão normal, ela desistiu, vai dar trabalho, fornecimento, enfim. Falaram que não ia rolar. E agora saiu essa nova reportagem falando que, na verdade, vai ser os dois. Então, os botões de volume, eles vão continuar sendo como eles são hoje, botões separados, físicos, ali com um botão mecânico mesmo. Mas a chavinha do mudo, parece que a Apple vai seguir com o plano de trocar ela por um botão que pode ser customizado para funcionar do jeito que você quiser. Então, talvez por padrão ela continue servindo para você apertar e colocar o celular no mudo, mas se você quiser trocar ali, colocar alguma ação customizável, assim como no Apple Watch Ultra, você provavelmente vai poder fazer isso. Então, no fim das contas, talvez a gente vai ter uma mistura dos dois rumores mesmo. Os botões de volume vão continuar sendo os antigos, mas a chave do mudo vai embora para dar lugar a esse Action Button, que é a ideia que a Apple já colocou no Apple Watch Ultra e que agora deve vir para os modelos Pro do iPhone. Lembrando que esse rumor ele é justamente só para a linha Pro. A linha 15 normal ela deve continuar tanto com o botãozinho de volume normal quanto com a chave do silencioso. A mudança é realmente específica para os iPhones Pro nesse momento. Por mais que eu goste dessa chavinha do botão do modo físico, né, a gente falou sobre isso tanto aqui quanto no ADT também, eu gosto dessa ideia de ter ela ser substituída por um Action Button que você pode programar para fazer algumas coisas, uma coisa específica.
Tem a história de que ele pode se comportar feito um shutter de câmera mesmo, né? Que você aperta um pouquinho, ele começa a fazer o foco, você aperta de verdade, aperta mais forte, ele faz de fato a foto, você deixa apertado, ele faz um vídeo. Isso de deixar apertado e fazer um vídeo eu detesto, porque até hoje eu não sei mais tirar foto burst, né? Porque vira um vídeo sempre. Você aperta e faz um gesto pro lado. Pra mim nunca funcionou. Minha mão é quebrada, eu não consigo fazer isso. Mas tirando essa parte, essa ideia do botão ter diferentes comportamentos de acordo com a pressão que você colocar, e se isso for uma coisa aberta a aplicativos também, pode abrir muitas possibilidades bacanas de interação rápida, que é justamente o propósito de ter um botão desse. Então, essa ideia, por mais que parece que vai ter que... né, vão sacrificar a chavinha de mudo ou não, ela me parece ser uma ideia mais bacana, um jeito melhor aí de tirar proveito de uma interação simples de uma área pequenininha e que, enfim, expande e não remove possibilidades. Gostei bastante disso aí. Eu tenho um apego com essa chavinha, eu uso muito ela, mas toda vez que eu falo dela pra alguém, a pessoa assim fala, você usa isso? Você usa? Pra que essa chave? Então, acredito que talvez grande parte dos usuários de iPhone nem perde tempo com isso, ou não se importa, ou sempre deixa o celular no silencioso, então a chave nem faz diferença. Mas, realmente, se tiver ali uma opção de customizar, de você escolher o que esse botão faz, isso do shutter mesmo parece interessante, então pode ser uma mudança positiva. E tem uma questão aí, e eu vi, acho que foi o pessoal do Accidental Tech Podcast comentando, e eu nunca tinha pensado nisso. Pra mim, o iPhone só existe fora de capinha. Eu nunca usei capinha na vida, assim que eu interajo com ele, e beleza. Uma coisa que acontece com quem usa o iPhone com capinha é que essa parte dessa chavinha vira só um umbigo, que você não consegue, não dá pra você, né? É só um furo ali, né? É pior pra você interagir, conseguir facilmente, no bolso inclusive, que é como eu faço, já comentei sobre isso, ativar ou desativar a chavinha ou checar o estado dela. Então, se eu usasse uma capinha, eu provavelmente não usaria tanto o botão, esse mute switch. E mais, uma das coisas que entraram na minha lista mental do porquê que usar a capinha é pior é justamente porque esse botão passa a ser inacessível, que é uma coisa que eu uso bastante. Então, eu acho que deve haver uma relação entre pessoas que usam capinha e a quantidade dessa galera que usa de fato o botão, porque ele passa a ficar meio inacessível mesmo, e aí dá mais trabalho usar do que não usar, né? Um bom ponto, porque eu também uso sem capa, então fica mais fácil. Quando você coloca uma capinha, realmente é chato, você já não consegue ter a mesma sensação ali com essa chavinha. Muito bem, agora a gente vai passar a comentar um pouquinho sobre os rumores que pintaram sobre o iOS 17, e me interessa bastante, pelo menos conceitualmente, que é sobre diário. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer os nossos amigos da ExpressVPN, que também estão patrocinando A Fonte e seguem com um desconto de 3 meses para você poder aproveitar uma VPN e navegar de um jeito mais seguro, mais privado e com mais possibilidades aí. E esse desconto, claro, na assinatura do plano anual. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens para quem assina, que são, primeiro, você navegar de um jeito mais seguro e mais privado, e, em segundo lugar, você poder explorar, especialmente para streaming, outros catálogos, outras possibilidades aí que não estão acessíveis aqui no Brasil ou no país em que você está, porque existem muitas geolimitações. E aí eu volto a falar de streaming já. A parte da segurança, especialmente se você se conecta muito a Wi-Fi públicos, se você viaja bastante, depende de Wi-Fi de hotel, de aeroporto, de shopping, etc., para você poder usar a internet, é muito provável que seus dados já tenham virado o preço dessa conexão, porque, especialmente as empresas, né, que existem puramente para servir internet grátis, tipo esses não sei se é Indiegogo, Viagogo, de avião e etc., é claro que elas dão uma espiada nos seus dados para poder usar isso e depois vender os pacotes de dados para empresas de pesquisa, por exemplo, etc. Mas com o ExpressVPN isso não acontece, porque mesmo quem está oferecendo a conexão não consegue ver o que você está fazendo com ela, porque os seus dados passam a ser criptografados. Então, não dá para saber o site que você está acessando, por quanto tempo está em cada coisa, que aplicativo você está usando, que conteúdo do streaming você está vendo. Tudo isso fica numa caixinha impenetrável ali para quem está oferecendo a conexão. E a segunda vantagem é justamente essa para streaming, né? O catálogo que tem aqui no Brasil, da Netflix, por exemplo, é diferente do catálogo que tem nos Estados Unidos, na Holanda, né? O Ted Lasso, por exemplo, se ele usasse ExpressVPN, ia conseguir ver alguma coisa lá na Holanda que não estaria disponível porque ele é dos Estados Unidos. Então, com o ExpressVPN, você consegue dar um jeito. É uma solução para você acessar, de fato, qualquer conteúdo de qualquer lugar do mundo nas plataformas de streaming que você usa. Eu faço isso, especialmente com o HBO Max, que é a plataforma que eu mais uso. Tem coisa tipo da West Wing que eu só vejo porque dá para acessar com a ExpressVPN. E para conhecer melhor como é que ela funciona,
vê como é fácil você instalar no seu iPhone, no seu Mac, no seu iPad, no roteador da sua casa, se você quiser, na sua TV também, dependendo do modelo. Faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte. Por lá, você vai primeiro ter 30 dias de graça, nem para pensar em colocar a mão no bolso, ver como é que é usar ExpressVPN, ver, por exemplo, que você não vai ser penalizado em velocidade, que eles investem muito na velocidade, mesmo você passando ali pela VPN. E aí sim, depois de 30 dias para assinar o plano anual, são mais 3 meses de graça, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com/afonte. Vai lá, dá uma espiada, eu confio muito nessa VPN, não perde a chance de ganhar 3 meses aí de graça, só porque você escutou o podcast. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio contínuo aqui também do Afonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá, 2 rumores que pintaram sobre o iOS 17. A gente pode começar pelo segundo, porque a gente já falou bastante sobre isso aqui, eu acho que talvez ele passe mais rápido. É que parece que a Apple não vai liberar para os Estados Unidos a funcionalidade de sideloading, que parece que a Europa vai obrigar, no fim das contas, a Apple a fazer, que é permitir a instalação de aplicativos por fora da App Store, seja com App Stores paralelas, seja diretamente ali de algum jeito. Parece que isso não vai ser obrigatório nos Estados Unidos, então a Apple, pelo que indicam os rumores, não vai liberar isso para lá também. Não sei se chegar a surpreender, né? Eu li isso e falei, faz completo sentido, a gente sabe que a Apple não vai dar 1 centímetro para isso aí se ela não for obrigada. Por outro lado, é claro que ela só chama atenção para o fato de que nos Estados Unidos não vai poder, em outros países também não, e ela vai comprar brigas em cada um desses países e vai, é claro que no fim das contas, ser obrigada a abrir mesmo assim. Mas enquanto isso, 30% de comissão. O que você acha, meio por aí? Pretends to be shocked. Essa foi a minha reação, porque, óbvio que se a Apple puder não colocar isso no resto do mundo, ela vai fazer isso, ela não vai colocar. E é o que eu até brinquei, né, que se ela fosse lançar isso no mundo inteiro, isso ia ser no máximo um quadradinho no slide, que ia ficar lá no fundo do Craig, que eles não iam nem falar. Então, é um recurso que eu acho que a Apple vai fingir que não existe, quem descobrir lá, beleza, usa lá, mas a gente não vai falar, a gente não vai divulgar. E vai ser isso, vai ser uma coisa super por baixo dos panos, assim como aquelas... Em alguns países lá em que agora ela teve que liberar para os desenvolvedores conseguirem colocar métodos alternativos de pagamento. Ela fez assim, isso do jeito mais silencioso possível, não é anunciado, morreu não esse é tratado assunto, como né? feature. O assunto morreu. Lá no país X existe e é isso. No resto do mundo, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar. E vai ser mais ou menos isso. Claro que o sideloading é um negócio muito maior e a gente sabe que não é só a Europa que está indo para cima da Apple nesse quesito. Nos Estados Unidos mesmo, a Apple está sendo investigada por antitruste. Pode ser que algum dia ela seja forçada a abrir. E aí, no caso, o sistema já vai estar, de certa forma, pronto para ela só girar uma chavinha e ir liberando isso conforme outros países forem processando a Apple, sei lá, mas num primeiro momento, de fato, faz sentido que isso seja exclusivo para onde ela for obrigada a colocar. Então, pode ser que a gente aqui no Brasil, a galera dos Estados Unidos, não consiga colocar o sideloading. Claro, talvez descubra algum jeito, sei lá, de mudar a região do iPhone e aí seja possível instalar lá os aplicativos. Mas, faz muito sentido pensar que ela não vai entregar isso tão fácil assim para todo mundo. Ela vai fazer e vai cumprir a obrigação dela, que é, a Europa tá mandando? Tá bom, lá na Europa a gente vai colocar e do jeito mais oculto e obscuro possível. Eu tenho certeza que vai ser assim, um ajuste escondido lá na última seção do aplicativo Ajustes, que aí você tem que ativar e tem que colocar tua senha, o iPhone vai reiniciar e ele vai te mostrar umas 500 mensagens perguntando se você quer mesmo ou não. Não vai ser um negócio amigável ao usuário e não vai estar disponível aonde ela não precisa colocar. Eu acho que vai ser meio por aí. Eu imagino que isso vai ser anunciado sim, porque vai ser um jeito da Apple controlar a mensagem de abertura, principalmente explicar os riscos, sejam eles reais ou não, né? Porque é claro que vai existir ainda assim o sandbox do iOS vai seguir funcionando. Ela certamente vai achar um jeito de que mesmo assim, para ser disponibilizado, para ter o certificado validado, a instalação poder acontecer, vai ter uma comissão para ela do mesmo jeito para venda interna, etc. Acho que uma coisa não prescinde a outra, né? Então, isso tudo deve rolar, mas ainda assim,
já dá para ver essa tempestade aí se formando ao horizonte, inevitável que se ela liberar só para a Europa, todos os outros países vão para cima dela com mais força ainda. Eu alterno muito entre o argumento de que tem que ser tudo liberado versus faz sentido ela querer controlar tudo o que acontece no sistema que ela desenvolveu, né? Eu acho que como ela não se dispôs a ceder um pouquinho, que fosse, ao invés da comissão ser de 30%, passar a ser 15%, que acho que 30% hoje em dia é, de fato, muito pesado, mas caindo na falácia de querer comparar com vida real, eu tá obrigando o restaurante a deixar você ir lá sentar na mesa e pedir comida do iFood de outro restaurante e comer lá, né? Então, eu fico alternando entre é justo ter que abrir e não é justo ter que abrir. Nessa semana eu acho que não é justo ter que abrir desse jeito, mas ainda assim a gente sabe que essa briga não vai ser resolvida nem nesse ano, nem no ano que vem, nem daqui a... Vai existir daqui a 10 anos, porque depois vai ser no Apple Watch, vai ser no headset, essa briga vai seguir existindo, que a gente sabe que a Apple vai tentar sempre ao máximo controlar tudo o que acontece nos dispositivos dela, o que de certa forma faz sentido. Então, emprestando do ADT, não é hoje que a gente vai resolver esse problema aqui no episódio de hoje, mas parece que vai rolar isso aí de limitação de onde que vai rolar o sideloading. Mas o segundo rumor que pintou nessa semana é um de que a Apple deve trazer no iOS 17 uma funcionalidade nativa de diário. Assim como acontece com vlogs, esse é um mercado pelo qual nunca me interessei muito, mas muita gente parece se interessar muito porque existem ecossistemas, não só aplicativos, ecossistemas inteiros construídos em cima disso que eles chamam de journaling, sendo um dos principais aí o Day One, que inclusive já ganhou algumas vezes prêmios de design, não só de melhor da App Store, mas de outras plataformas, enfim, outras premiações também. Então parece que isso vai pintar aí no iOS 17. O Ben Lovejoy publicou lá no Night 5 Mac uma coluna falando sobre como faz completo sentido a Apple adotar nativamente isso, sendo que ele próprio recentemente passou a fazer diário. Isso é uma coisa que você faz, já fez, tentou ver como é que é, ou passou batidaço por você também até hoje? Há muitos anos eu tentei usar o Day One, mas eu fiquei, não é pra mim. Porém, eu vejo que tem um apelo grande para muitas pessoas, então faz sentido que a Apple esteja indo atrás de colocar mais um novo recurso no iOS. Ao mesmo tempo, tem aquela discussão, né? Mais um aplicativo que a Apple tá copiando, de certa forma, né? Eu lembro lá no passado, porque antigamente o iPhone ele tinha poucos apps, então cada app novo que a Apple fazia era uma facada em algum desenvolvedor. Então, a app de lembretes da Apple, putz, aí já complica. E eu pensei justamente no Day One quando eu li essa notícia, porque até eu vi algumas pessoas comentando, se a gente voltar aí a alguns anos, o Day One ganhava prêmio, era sempre destaque na App Store, e alguém fez uma análise, só falou assim, olha, se eu olhar assim nos últimos 2 anos, a Apple parou de promover o Day One. E isso é o que eles geralmente fazem quando eles vão dar aquela copiada em algum app. Eles geralmente param de fingir que aquele app existe, né? E aí, do nada, surge uma versão da Apple. Então, parece que a Apple vai investir aí no seu app de journaling, de diário, e que vem no iOS 17. Mas agora, né, vai competição pro Day One. Eles vão ter que se virar aí para ter um diferencial do que a Apple vai entregar, seja lá o que for, no iOS 17. Tô curioso para ver, mas ao mesmo tempo não é o tipo de aplicativo que eu pretendo usar. Eu também nunca tive esse ímpeto de fazer diário, porque, primeiro, os dias são meio iguais, né? Hoje eu acordei, trabalhei um monte, gravei, editei, publiquei, almocei, fui fazer exercício, voltei, vou dormir agora. Então acho que ia ser, né? Dia da marmota, eu posso copiar e colar o de 1º de janeiro até 31 de dezembro, pronto. Usa o Text Expander. Exatamente. Então acho que ia ser uma coisa assim, mas pode ser que quem faz diário fala assim, você só tá falando isso que você nunca fez. Pode ser que a hora que você começa a fazer, você vai perceber como tem diferenças no seu dia a dia, como isso te ajuda a ser mais produtivo, e é bacana ter memórias, etc. Então, por exemplo, numa viagem, super legal, né? Uma vez eu tava viajando, eu tava lá e fazendo um tour de vinícola lá na Argentina, e aí tem vinícola que oferece almoço junto de quando você faz o tour, depois faz o almoço pareado, com uma experiência bacana, etc. E na mesa do meu lado tinha um americano. E assim, pensa no americano turista padrão. Um cara grandão, cabeça branca, vermelho, com uma roupa toda florida e bermuda. E tudo. E ele tinha um guia de viagem exclusivo dele, né? E ia fazendo a tradução, era meio intérprete, meio guia, etc.
E aí tudo que o guia falava pra ele pegava de uma folhinha, ela pegava, anotava, e tinha um caderninho todo surrado, assim. E eu não me aguentei e puxei conversa com ele. Falei, cara, me explica o seu contexto? E ele falou, não, pô, tô anotando tudo aqui porque, poxa, eu gosto, né? Ele falou, minha esposa morreu recentemente, agora eu tô fazendo umas coisas que a gente sempre quis fazer e que eu nunca fiz. Eu tô fazendo aqui um diário da viagem, anotando o que eu tô comendo aqui, como é que foi, etc. Eu falei, pô, tá aí, né? Porque voltando à conversa lá do começo, né? Você fazer o vlog, que foi basicamente um dia. É o log dos dias da viagem. O vlog é basicamente isso. Isso. Te ajuda a lembrar um pouquinho mais ou com mais detalhes o que aconteceu, né? Porque eu não sei você, eu sempre tirei muita foto em viagem, apesar de não fazer vídeo. E depois de um tempo, Sim. voltando a ver as fotos, a viagem começa a se resumir só às fotos. A gente vai esquecendo um pouquinho das histórias que aconteceram espontâneas e só lembra nesse dia eu fui nesse lugar, comi isso aqui e lembra de uma coisa antes ou depois. Então fazer um diário em viagem pode ser uma coisa benéfica. Agora, extrapolar isso para um dia a dia, você pode também passar a lembrar muito mais, funciona até como talvez uma terapia, as ideias encaixam melhor, né? O próprio Ben Lovejoy falou isso, o pessoal nos comentários comentou também, o comentário comentou, ótimo, né? Falou sobre como ajuda a encaixando melhor as ideias, etc. Sim. Pensando por esse lado, realmente, eu sou uma pessoa que eu faço terapia e eu já tive como exercício que a terapeuta passou pra mim de ter que fazer quase um diário mesmo, de ter que pegar lá um papel, escrever quais emoções eu senti no meu dia. Então, realmente, tem um lado terapêutico nisso. E mesmo que seja só pra anotar, com certeza, pra quem faz esse tipo de diário, é mais legal fazer isso num app dedicado do que no Notas da Apple. Então, se você tem um app de diário, com certeza vai ter lá o jeito bonitinho de organizar os dias, de encontrar o que você escreveu em tal dia. Eu até veio na minha cabeça agora, porque eu tô olhando pra tela do meu iPhone e eu tenho o widget de memórias de fotos. Eu gosto de ter aquelas memórias na minha tela de início. Então, sei lá, imagina o widget de memórias de pensamentos, né? Ele te lembrando de momentos específicos que você escreveu, sei lá. Então, pra quem faz esse tipo de coisa, ter um aplicativo dedicado, e com certeza é muito mais legal do que você só abrir o Notas e jogar um monte de ideia lá. E eu acho que isso pode talvez trazer interesse para essa categoria de aplicativos, porque a gente sabe que assim como a Apple copia, e eu não concordo que ela mate categorias de aplicativos por ter coisa nativa, porque tudo que tem nativo hoje no iOS tem 1/10 das funcionalidades dos aplicativos de fato, que são de calendário, de lembrete, de notas, né? O Notas do iOS não é um Evernote, não é um Notion, é um aplicativo de notas, ele é muito mais simples. Então eu suponho que esse de diário vá ser assim também. Isso pode até trazer mais interesse para aplicativos como o Day One, que é o sinônimo aí dessa categoria. Mas eu quero saber do pessoal que escuta o A Fonte, como é que se vocês fazem diário, como é que vocês usam, que benefício que traz isso aí no dia a dia, porque vai que é um hobby novo que pode estar se criando para quem escuta aqui, ou talvez até para mim, se eu me sentir que de fato possa acrescentar aqui no dia a dia. Então vão lá, gigahertz.fm/feedback, e nos digam como é que vocês usam aplicativos de diário, principalmente que benefício que isso traz no dia a dia, que eu fico curioso para saber sobre isso aí. Agora, seguindo aqui com a nossa pauta, a gente vai falar sobre atualizar, na verdade, os rumores que pintaram sobre Macs e processadores. A história, o contexto geral é que, a expectativa, na verdade, é que na WWDC a Apple fosse anunciar os computadores com o chip M3, a gente até já comentou também sobre isso no último A Fonte, e aí veio o Mark Gurman faz uns dias e falou que, na verdade, o que a Apple vai fazer vai ser anunciar Macs aí. O próximo anúncio de Macs vai ser de chips M2 até o MacBook Air mesmo, com o M2 atualizado, que não parecia fazer muito sentido. E nos últimos dias, foi o Ming Chi Kuo que comentou sobre isso também? Isso. Ele falou que, de fato, a Apple teve que, por algum motivo, abandonou a ideia de lançar agora o M3 e vai mesmo lançar esses próximos Macs aí com versões atualizadas ou, enfim, com revisões aí do M2. Então, eu até voltei no tempo aqui, matéria de 8 de março de 2022 que eu escrevi no 95Mac. A manchete Mentico, MacBook Air redesenhado será lançado nesse ano, mas com chip M1. E o senhor Kuo disse na época que o novo MacBook Air teria um M1 atualizado. O M1 atualizado é o M2.
O M2 ele não tem quase nada de novo comparado ao M1. Ele tem ele é 15% mais rápido. Ele é essencialmente um M1 um pouquinho mais rápido. E aí, na época, a galera tava falando, não, o MacBook Air 2022 vai ter o chip M1, vai ter o chip M1 e é o M2. Se a Apple, sei lá, ela colocou um núcleo a mais, ela já pode chamar de M2, é marketing, o nome do chip é marketing. Eu não acho que ela vai vender um MacBook novo com um chip de um ano atrás. Para mim, isso parece muito improvável. O que eu acredito o salto do M2 pro M3 base não vai ser tão grande. E aí, por isso, essa galera... Porque, por exemplo, o que o 95Mac ouviu vai ser M3, só que o M3 ele vai ter a mesma configuração de núcleos do M2. Vai ser lá, CPU de 8 núcleos, GPU de 4, não lembro agora. Mas vai ser essencialmente a mesma configuração. Talvez vai ser mais rápido, vão ser núcleos um pouquinho mais rápidos, mas não vai ser um chip tão diferente assim. E aí, talvez por isso, Mintico, essa galera toda tá falando que vai ser chip M2, mas não. Eu acho que vai ser M3 mesmo. Pode ser que não seja um upgrade significativo, mas no ano passado isso já aconteceu. Muita gente já apostou que ia ser chip M1 no MacBook Air redesenhado, e não, ele veio com M2. Não foi uma mudança significativa, mas é um chip novo. Para mim é o mesmo cenário. O MacBook Air vai vir com chip novo, eu não vejo sentido na Apple lançar agora já. O M2 vai completar um ano na WWDC. Para mim, não me encaixa isso de dela lançar outro MacBook Air com o mesmo chip. Então, eu acho que vem aí o M3 mesmo, embora talvez não seja uma mudança, né, um avanço em termos de desempenho bruto tão significativo assim. Olhando, por exemplo, para a evolução dos chips do Apple Watch, isso que você acabou de falar faz completo sentido, porque já faz uns 3 hardwares que a Apple troca uma vírgula em algum lugar e pronto, é um chip novo. Não, é o mesmo chip, tem um núcleo diferente, uma coisa assim, mas na prática mesmo é o mesmo chip. Então, se ela já fez isso, ela pode muito bem fazer de novo. E tem uma questão que eu acho que a evolução de velocidade, etc., desempenho, que a gente vem vendo primeiro do Intel para o M1, aí do M1 para o M2, é uma coisa que acaba ficando insustentável. Não vai dar para seguir fazendo essas grandes evoluções, porque, imagina, no M4, então, ia estar tudo na velocidade da luz já, né? Tudo bem que, por exemplo, passar a fazer com a arquitetura, a fabricação lá de 3 nanômetros versus 5, já vai, isso sim, representar um salto bacana de velocidade de processamento e também de poupar consumo de energia, essas coisas ainda tem espaço para acontecer. Mas eu lembro que do próprio M1 para M2, já saíram matérias falando, olha, é bacana, é um ganho legal, mas não é tão gigante assim. É mais incremental do que uma versão mais revolucionária. Então, do M2 para M3, eu acho que dá para ter uma expectativa mais próxima disso do que ser um salto tão grande quanto esse Intel para chip M, que eu acho que é uma coisa que dificilmente vai ver acontecer de novo, né? Porque foi uma geração, uma tecnologia nova que abriu possibilidade de ter esses ganhos. Não foi só, um jeito mais eficiente de fazer alguma coisa. Saiu de x86 para ARM, né? E essas coisas todas estavam atrás, estava represado isso tudo, na verdade, e que a Apple conseguiu destravar com o M1. Então, o M2 já foi um ganho incremental, o M3 também será, né? Então, a questão é muito mais se ela precisa ficar atualizando esses chips todos os anos, que é uma coisa que para iPhone, por exemplo, já faz anos que a gente escuta sobre isso. Na última geração já pintou, na verdade, o do Pro, que é a novidade, o do que não é Pro é o Pro do ano passado, começou a ter um pouco de desmembramento e escalonamento aí disso. Então, acho que esses ganhos gigantescos dificilmente vão acontecer de novo e o M3 faz sentido, a Apple nem ter por que colocar um M3 numa geração nova. O que eu questiono se o chip vai ser igual, lançar a geração nova de um computador com chip igual é basicamente o mesmo computador, né? Pode ter ganhos diferentes, na verdade a GPU tem um núcleo a mais, na verdade não sei. Mas atualizar o hardware com o mesmo cérebro, o hardware é parecido, né? Exatamente. Claro que talvez eles inventem alguma outra novidade, mas, quer dizer, a novidade, pelo que dá a entender, é justamente que vai ter um modelo de 15 polegadas. Sim. Então, esse vai ser o grande destaque. Para quem tem o de 13, vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Então, realmente, acho que o que vai chamar a atenção nessa nova geração de MacBook Air é que vai ter um modelo maior para quem quer a tela maior. Essa é
é o grande destaque aí do ano. E parece que a gente vai conhecer esses Macs, talvez alguns deles já na WWDC. Então, logo a gente vai ter a resposta aí para se a Apple vai usar M2, se M3, se M3 é só um M2 um pouquinho melhorado, ou se faz alguma diferença. Mas, mais uma vez, os rumores aí se contradizendo um pouco e ficando um pouco confusos. Aí eu só consegui lembrar mesmo que no ano passado foi a mesma coisa. O povo não sabia se MacBook Air novo ia ter M2, M1. Por fim teve M2, mas é o que a gente falou, né? Não foi um upgrade tão grande assim, até porque se a gente olhar para os iPhones, já faz anos que de um chip para o outro não tem aquele salto que é para falar 3 vezes mais rápido. Não, é 15% mais rápido. Agora ele economiza mais energia. É esse tipo de coisa que a Apple vai evoluindo, né? Em desempenho bruto mesmo, já está num patamar que não fica tendo grandes saltos todo ano. Então, com o Mac vai ser a mesma coisa. Não é todo ano que vai ter uma evolução nível Intel para M1 mesmo. E tem a questão também de que os próprios aplicativos, o que a gente faz no dia a dia, não bate nesse teto de processamento. Então, deixar o teto mais alto ainda, se você não estava alcançando o teto, não faz a menor diferença, né? O quão mais rápido ele é se você não estava chegando à velocidade máxima. É claro que ter mais poder de processamento abre possibilidades de aplicativos explorarem isso, e aí entra, por exemplo, isso tudo que está pintando agora de IaaS e os modelos, você poder rodar localmente no iPhone, por exemplo, um gerador de imagem, enfim, de texto ele exige um pouco menos, mas ainda assim, de vídeo, né? Isso aí você poder fazer localmente e ter um resultado rápido. Quem tiver os Macs melhores, é claro que isso vai ter ganho. Vídeo, por exemplo, o último ADT que o Rambo falou na prática lá, os tempos que ele levava para fazer lá um treinamento que ele estava fazendo. Então, dá para ver esses ganhos. É um segundinho aqui, outro ali, não são coisas gigantescas, mas abre a possibilidade de fazer isso, né? Eu estava comentando que eu estou usando um aplicativo chamado Whisper Transcribe, ou Transcription, acho que é Transcribe, que usa o modelo ali da OpenAI de transcrição, para fazer a transcrição dos episódios do Hipsters Fora de Controle. E eu usei primeiro o modelo mais básico, depois o avançado. O mais básico, o episódio de 40 minutos levou 3, o mais avançado levou 15. Se fosse o Mac, na verdade o Mac Intel acho que nem roda, mas se fosse o Mac Intel, ia levar uma meia hora, né? Então, esses ganhos abrem possibilidades da gente rodar aqui, hoje em dia, coisas mais avançadas. Mas ainda assim, esse teto não é todo mundo que vai bater nele e não tem mesmo motivação para seguir evoluindo nessa mesma escala. Agora, para a gente fechar o episódio de hoje, eu vou trazer, é claro, o que a gente vai fazer no fim do episódio quando a Apple lançar esse headset e começar a falar sobre os óculos, imagino, né? Mais rumores. Provavelmente. Sobre o headset. Pintaram 2, né, nessa última semana, e eu vou começar pelo que o Evan Blass publicou lá no Twitter dele, que parece que uma fonte dele agora foi convertida e acredita no futuro do headset, porque ele disse que essa fonte falou, estava meio, né, desanimada, que era uma coisa meio besta o headset, mas a fonte falou, nos últimos meses a Apple evoluiu isso aí a ponto de agora eu acreditar não só no futuro disso, mas tá louco para comprar. Então, foi blown away o termo aí que ele usou, que falou que essa fonte comentou. Então, seja o que for que nos últimos meses a Apple veio fazendo, parece que agora tem mais motivo para o headset existir, pelo menos para despertar interesse do pessoal, versus aquele ceticismo todo que a gente estava vendo de rumores que eram relativos a, sei lá, fim do ano passado, etc. O telefone sem fio demora para isso chegar nas fontes e ser público, mas ainda assim, parece que agora vai, talvez? Na verdade, assim, eu não duvido que a Apple tenha feito um ótimo trabalho em criar um hardware super poderoso que seja melhor que o da concorrência, que seja mais imersivo, que tenha uma qualidade melhor de imagem. E, claro, quando você coloca isso, você provavelmente, né, eu imagino que a gente também vai sentir esse blown away. Porque, né, se eles fizerem um aparelho lá que estão falando que vai ser uma tela 4K para cada olho, um chip M2, que vai processar gráficos em super alta definição, é de impressionar. A questão é, isso vai continuar impressionando depois de uma semana, depois de um mês, né? Impressionar é uma coisa, ser útil é outra. É isso que a gente ainda tá para descobrir, né? Se tudo isso que a Apple tá colocando para impressionar, se isso também consegue ser útil. E claro, né? Se ele impressionar, ele consegue algumas vendas. Mas aí depois entra as pessoas estão usando isso, porque teve aquela matéria que a gente comentou de que o pessoal tá comprando lá o da Meta e guardando na gaveta, porque é isso, é legal e depois não serve pra nada.
Então, o mais importante, claro, ele precisa ser diferente dos outros, de ter, ele se destacar, de ter um hardware incrível, mas também tem que ter uma utilidade para isso. E aí a gente até teve uma reportagem recente aí do Mark Gurman falando que, trazendo vários detalhes sobre o headset, e ele falou que a Apple está tentando trazer vários apps do iPad para o headset, que ele vai rodar alguns aplicativos de iPad para tentar até compensar, acho que de certa forma, a falta inicial de apps de terceiros para meio que já chegar com uma App Store pronta. O que eles tentaram fazer com o Mac Apple Silicon, basicamente. E então, acho que essa questão de ter vários aplicativos da Apple, estar tentando colocar tudo que dá para ver, para a galera comprar e achar um uso, né? Achar um propósito para esse produto. Porque não adianta ele só ter um hardware legal se ele não tem nada para fazer. Porque a gente sempre brinca aqui do FaceTime, né? $3.000 para FaceTime com um bonequinho de Memoji. Até deve ser legal na primeira vez, mas você não vai ficar usando isso todo dia. E ele precisa ter um diferencial. Então, vamos ver aí se os recursos que a Apple vai colocar vão ser suficientes para convencer a galera de que vale a pena comprar esse negócio caro. E essa reportagem do Gurman foi bem interessante também, porque trouxe alguns novos detalhes. Por exemplo, a gente já tinha escutado sobre o aparelho depender de uma bateria externa. Agora a gente sabe que ela vai se conectar através de uma porta magnética que vai ficar pendurada por um cabo e que você vai ter que travar ela, porque o aparelho ele não vai funcionar sem bateria, aparentemente. Ele tem que estar conectado, ele não vai ter nenhum tipo de bateria. E aí, se o cabo cai, o negócio desliga. Então parece que vai ter uma trava para você para ele não desligar, para não desconectar enquanto você estiver usando. Continua aquela informação de bateria de 2 horas por uso. E o Gurman até falou que talvez a Apple venda mais baterias para você poder sair por aí, carregar, levar várias baterias no teu bolso. Mas é uma primeira geração, então acho que, né, no futuro, eu imagino que a Apple vai tentar mexer nisso. Mas eu mesmo já seria uma coisa que não me deixa muito interessado em ter um negócio desses que eu tenho que ficar carregando pacotes de bateria no meu bolso para ligar por cabo. $3.000 nisso, né? É complicado. Isso esbarra já. A gente pode puxar já o segundo rumor, que é isso que o Gurman fez um relatório no último fim de semana, não só dessa parte da bateria, mas de tudo o que ele sabe que a Apple vai trazer nessa primeira geração ou quer trazer já para breve aí, né? Que nem quando anunciou o iOS 16 já pintou algumas novidades, mas o iOS 16.4 pintou coisa que ela anunciou no WWDC. Então seria uma coisa parecida. Eu só consigo, e ele fala, por exemplo, de a habilidade de você rodar já aplicativos de iPad no ambiente imersivo e etc. Eu só consigo fazer um paralelo com o HoloLens, que deixava eu colocar painéis digitalmente no meu ambiente 3D de verdade aqui, e eu podia colocar, sei lá, o meu e-mail aberto na parede da esquerda. Eu olho para a parede da esquerda, tá os e-mails ali, né? Se eu ver para frente trabalhando, beleza. Então, eu consigo imaginar aplicativos de iPad abertos como se fossem painéis e você poder posicionar isso como você quiser no ambiente 3D. Isso é bacana, mas eu concordo com você que todos esses recursos, passado uma semana, tirando o efeito novidade, eles têm que também serem úteis de verdade no dia a dia. E aí entram todos os questionamentos que o pessoal vem fazendo sobre como é pouco prático você ter um negócio na sua cabeça o tempo inteiro. Essa parte da bateria, né, durar 2 horas, ter que trocar a bateria ou recarregar, então ter que ter mais de uma bateria, etc. Ele falou que a Apple decidiu fazer isso porque se a bateria fosse ficar no headset ia ficar muito pesado, pouco confortável de usar. Bacana a solução asterisco, né? Você simplifica o uso, mas você complica o uso, porque você vai ter que ter várias baterias ali. Ou, que nem o carregamento do mouse, que é de ponta cabeça, que não me incomoda tanto, mas ainda assim eu sei que muita gente se ofende até hoje com isso. O que ele falou de funcionalidades, né? Não sei nem se dá para listar todas aqui, porque o episódio vai ficar com 2 horas, mas ele falou, além desse negócio de você usar os aplicativos, né? E aí aplicativo assim, nativo, câmera, contatos, FaceTime, arquivos, aquele freeform que em realidade aumentada ou virtual pode ficar muito bacana, né? Aplicativo criativo de fazer rabiscos e formatos, isso em 3D pode ficar legal. Ele falou sobre um dos focos que é de saúde e bem-estar, então aplicativo de meditação, por exemplo, imersivo, pode ser muito bacana, né? Você imagina
Não só o som imersivo, mas, claro, o visual também, você num ambiente ali que seja feito para acalmar, para concentrar, etc., descansar. Isso pode ficar bem bacana com voice-over, uma meditação guiada imersiva. Eu que não medito, eu já vejo que, poxa, eu ficaria pelo menos curioso para testar, porque deve ser diferente. Mas a questão, de novo, né, tá assim, você vai usar pela segunda vez, e pela 20ª, e pela 100ª, né? O quanto que isso de fato vai ficar no dia a dia aí do pessoal. Outra coisa bacana e promissora para quem se interessa muito pelo assunto é esportes imersivos, um portal para você poder assistir esportes em realidade virtual, como parte até dessa entrada da Apple no mercado imersivo. Então, a gente tocou nisso aqui, porque a Apple comprou faz um tempo alguma plataforma de ver basquete imersivo, que a plataforma, o produto na época era bem ruinzinho, bem mal feito não, a tecnologia é super bacana, mas a experiência mesmo era irritante ver um jogo com um monte de falha imersiva, né? Então, mas isso a Apple comprou faz 1 ano, 2 anos, pode ter evoluído de lá para cá. Ainda assim, essa oportunidade de você ver esportes do jeito imersivo é uma novidade, é bacana. Esporte é um mercado que quem é apaixonado gasta muito e, enfim, é muito envolvido, engajado, então pode ser um jeito de fazer o pessoal adotar isso, nem que seja para ver o Brasileirão todo domingo ver um jogo imersivo. Pô, todo domingo a pessoa tá usando, né? O negócio se paga a cada semana por causa disso, né? Então, a videoconferência, ok, né? Pintou faz um tempo aquela ideia de que a Apple, um dos pilares de uso do headset vai ser uma coisa sobre copresença. Você estar no ambiente imersivo com outras pessoas e todo mundo lá partilhando do ambiente imersivo em comum, etc. Isso voltou, parece, nessa... Voltou não, mas apareceu nesse report agora do Gurman de novo. Fitness está ligado com bem-estar, mas assim, exercício com headset... curioso, né? Porque dependendo de como ele encaixar bem ou mal na cabeça, pode limitar um pouco a movimentação e vai ter um fio, né, ligado no bolso da pessoa. Então também é um desafio, né? O que mais? Dessa lista aqui de coisas que o Gurman comentou, tem alguma outra coisa que te chame a atenção? Pra mim, o mais que eu tô curiosíssimo é o jeito de controlar o aparelho. Porque o Gurman fala que vão ter várias formas de você interagir com o headset, vai ter, por exemplo, detecção de pra onde você tá olhando, detecção de gestos com as mãos e Siri. Womp, womp. Eu espero que Siri seja assim, só um método super opcional, porque se for um aparelho igual o HomePod que precisa da Siri pra funcionar, aí é difícil, né? Se tiver como controlar de outro jeito, está tudo certo. Porque Siri não quero usar, não. Isso de controle dá para imaginar hoje em dia. Todo mundo que está escutando aqui no computador, fecha o olho e imagina que está usando um teclado e um mouse mesmo para jogar Counter-Strike em 3D. É legal, né? No dia a dia mesmo, interações que não são em jogos imersivos, isso cai um pouco a utilidade, mas ainda assim são tecnologias que, se funcionarem, vão ser super bacanas, tipo digitar no ar. Não sei como é que isso vai funcionar, mas já pensou que legal se funcionar direito? Você faz os movimentos da mão e você está digitando de verdade? O que não é muito distante de hoje em dia, por exemplo, eu até hoje não sei digitar no iPhone. Eu digito tudo, eu não consigo fazer uma palavra sem errar. Magicamente o teclado corrige, na maioria das vezes, porque eu quero de fato digitar. Então, se ele já tem esse input geral, que eu toquei no D, mas pode ser o W, pode ser o F, pode ser o X, pode ser o C, você projetar isso só para proporção de distância e na posição dos dedos, isso já ser basicamente o teclado, se funcionar vai ser muito legal e divertido, de novo, né? Da primeira, da segunda vez, mas e da 100ª, né? E da 1000ª. Então, todas essas partes, eu concordo com você que o desafio é o quão grudento isso vai ser no dia a dia, sem que pareça que é sempre um truque de mágica, mas sim que é só um jeito normal e novo de interagir com tecnologia. Mas a ideia de você trazer um mouse e um teclado e usar ele no ambiente virtual, bacana, resolve diversas questões aí, dúvidas e pendências de interação e ajuda a tornar tudo ambiente imersivo muito mais familiar, que a gente está acostumado já a usar mouse e teclado para tudo. Então, trazendo isso para o headset, pode ser um atalho para as pessoas não se sentirem intimidadas de ter que aprender não só uma interface nova, mas ter que absorver mais um jeito de interagir com tudo, né? E aí tudo é tudo mesmo, porque é imersivo, né? Você está lá dentro. Então, aprender a existir de novo deve dar trabalho, né? Se você conseguir trazer jeitos familiares de fazer isso, facilita. Com certeza. Até porque tem aquela
já foi falado que você vai poder usar o headset como monitor do Mac, faz sentido que ele aceite um teclado e mouse. Exato. E isso é uma coisa divertida também. Então, tem fagulhas aí de coisas que podem ser interessantes. Vamos ver como é que isso vai... Falta pouco, falta o quê? 1 mês e 1 semana pra gente finalmente, talvez, ver como é que isso vai ser? Talvez, né? Tem isso. Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/44 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Lembrando, gigahertz.fm/feedback para você mandar os seus follow-ups, suas perguntas, seus comentários aqui sobre o episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN e Text Expander pelo patrocínio desse episódio aqui do podcast, a vocês que deixam avaliações, que recomendam também especialmente aqui o podcast para mais gente poder chegar e se informar toda segunda-feira sobre o que está rolando no Ted Lasso e no mundo da Apple. E obrigado, claro, a você, Felipe, por nos ajudar aqui nessa tarefa. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @Felipe Espósito. E agora você também me encontra no YouTube, é só procurar lá, Felipe Espósito. Boa, eu sou MVC Mendes no Mastodon e também lá no Instagram, apresento um monte de podcasts aqui na Gigahertz e apresento, se você não conhece ainda, o Bolha Dev, que é um podcast diário da Alura com notícias sobre tecnologia, sobre inovação e desenvolvimento. Sai tudo comecinho de tarde, convido vocês a conhecerem se vocês não conhecem ainda e também escreva lá para ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.